Primeiramente, Feliz Natal. E se tu tá assistindo esse vídeo depois do Natal, Feliz Natal de novo. Você vai aceitar o Feliz Natal independente de você querendo ou não. Eu quero agradecer rapidinho pelo ano, já que em 9 meses a gente conseguiu 600 caboclo pro canal. E eu tô realmente muito feliz de ver isso. E tendo um canal de Warhammer no Brasil, eu percebi que eu não expliquei o que é Warhammer ainda. Então, nesse vídeo você vai saber o que é e algumas formas de acompanhar Warhammer. O Warhammer 40.000, conhecido informalmente como 40k ou 40.000 só, é um wargame de miniaturas, leia-se jogo de tabuleiro de guerra entre bonequinhos, produzido pela Games Workshop, num universo de fantasia científica distópica. Warhammer 40k foi criado por Rick Priestley e Andy Chambers em 1987, como um companheiro futurista para o Warhammer Fantasy Battle, e por isso compartilha a mesma mecânica de jogo. Expansões de Warhammer 40k são liberadas de tempos em tempos, fornecendo as regras de cerco urbano, planetário e de combate em larga escala. O jogo está atualmente em sua 10ª edição, que foi publicada em 2023. A mecânica principal de Warhammer são os exércitos, e puta merda a gente tem uma caralhada de exército, que a gente pode dividir em 4 nominações principais: Xenos, Imperium, Chaos e os Eldar. E todos esses exércitos e suas dinâmicas internas e externas são explicadas pela envolvente lore de 40k. Que, meu amigo, se tu gosta de universo rico, você vai passar mal com a Warhammer. Então, lá vai um contexto geral pra gente poder entender os exércitos depois. A história do universo de Warhammer 40k é uma saga épica que se estende por dezenas de milhares de anos, e é marcada por avanços gloriosos, colapsos catastróficos e conflitos incessantes. Ela começa em um passado distante, antes do surgimento da humanidade, quando raças como os Necrontyr e os Old Ones dominaram a galáxia. A guerra entre eles, conhecida como a Guerra no Céu, resultou na transformação dos Necrontyr nos imortais Necrons, que hibernam por milhões de anos em túmulos escondidos. Milênios depois, a humanidade emergiu como uma força galáctica durante a era da tecnologia, quando as viagens interestelares e a inteligência artificial levaram a um período de expansão e progresso. Contudo, a ascensão dos deuses do caos no Arp trouxe destruição. A Era das Trevas começou quando máquinas rebeldes e tempestades no Arp isolaram os sistemas humanos, levando ao colapso da civilização. No meio desse caos, surge o Imperador da Humanidade, uma figura enigmática e imortal, que unifica a humanidade durante a Grande Cruzada, criando o vasto Império do Homem. Porém, sua vitória é interrompida pela Horus Heresy, uma traição liberada pelo seu filho favorito, o Primarca Horus, que quase destrói o Império e deixa o Imperador com AIDS. No 41º milênio, a galáxia está em um estado de guerra perpétua. O Império luta para manter sua supremacia,
enquanto enfrenta ameaças externas como os Tyranids, os Orcs, os Eldari, os Necrons e as Forças do Caos. Além de constantes rebeliões internas, a tecnologia é venerada como algo divino, e a superstição domina. O Imperador agora é um cadáver vivo, preso ao trono dourado, que sustenta o Império à custa de 1000 sacrifícios diários. Tudo isso para manter o Astronamican, que é um farol de navegação no Warp. Este cenário sombrio é caracterizado por tragédias incessantes, onde cada vitória parece apenas adiar a inevitável ruína. E os exércitos? A gente entende agora. O Imperium da Humanidade é a vasta e opressiva Império Galáctico que representa a última linha de defesa da humanidade no universo de Warhammer 40k. Fundado pelo Imperador da Humanidade durante a Grande Cruzada, o Império é um regime totalitário e teocrático, onde a fé no Imperador é central e a tecnologia é venerada como um culto religioso. Governado por uma complexa rede de organizações como os Adeptus Terra, a Inquisição e os Space Marines, o Imperium luta contra inúmeras ameaças, como os Xenos, os hereges, as Forças do Caos, em uma guerra eterna pela sobrevivência. Apesar de sua imensa força militar e recursos, o Imperium está constantemente à beira do colapso, marcado por uma sociedade cheia de corrupção, superstição e sofrimento, enquanto o Imperador, agora imortal e confinado ao trono de ouro, mantém a humanidade unida, mas em constante decadência. E os exércitos que fazem parte deles são as Adeptas Sororitas, também conhecidas como as Irmãs de Batalha, são a ala militar da Eclesiarquia, a Igreja do Império. Fanáticas em sua fé no Imperador, elas lutam com disciplina e fervor religioso, combatendo hereges, Xenos e traidores. Equipadas com armaduras de potência e armas de alta tecnologia, como os Bolters e os lança-chamas. As Sororitas são conhecidas pela sua resistência e determinação em batalha. Elas são símbolos viventes de fé imperial e punem a heresia com fogo e aço. São literalmente freiras com armas. Os Cústodes são a guarda pessoal do Imperador da Humanidade. Guerreiros super-humanos criados para serem os protetores finais do Mestre da Humanidade. Muito mais poderosos e habilidosos que os Space Marines, cada Cústode é uma obra-prima genética e um combatente lendário. Eles raramente deixam o Palácio Imperial na Terra, mas quando fazem, é para realizar missões de importância crítica para o Império. O Adeptus Mecânicos é uma organização tecno-religiosa dedicada ao culto do Deus Máquina. Eles controlam a tecnologia do Império, venerando máquinas como artefatos sagrados e acreditando que suas funções são manifestações do divino. Os Tech Priests, membros dessa ordem, são cientistas e engenheiros que buscam recuperar o conhecimento perdido, mas frequentemente tratam a inovação com desconfiança. Eles governam Marte e outros mundos Forja, onde produzem armas, veículos e outros equipamentos essenciais para a máquina de guerra do Império. A Astra Militarium, também conhecida como Guarda Imperial, é a espinha dorsal do exército do Império, composta por bilhões de soldados humanos comuns. Eles lutam em batalhas titânicas contra as ameaças Xenos, traidores e demônios, confiando em números avassaladores, tanques como os Leman Russ e artilharia pesada para vencer. Apesar de não possuírem os aprimoramentos genéticos dos Space Marines, sua bravura e sacrifício mantêm o Imperium funcionando em um universo implacável. E obviamente a gente vai ter um exército mais favorito da Games Workshop, que são os bonzinhos. E eu coloco as aspas porque a gente não tem gente bonzinha nessa meta. Os Space Marines, também conhecidos como os Adeptus Astartes, são super soldados geneticamente modificados do Império, criados pelo Imperador da Humanidade durante a Grande Cruzada, e eles são divididos em capítulos, cada um composto por cerca de 1000 guerreiros. Cada Marine é um guerreiro de elite, equipado com uma armadura de poder e armas avançadas, treinado para enfrentar os maiores terrores da galáxia. Eles servem como a primeira linha de defesa contra os inimigos do Imperium, desde as invasões Xenos até insurreições heréticas. Sua lealdade ao Imperador é inquestionável, e cada capítulo mantém uma história e cultura única.
Entre os capítulos mais famosos estão os Ultramarines, que servem como modelo de excelência e disciplina. Originários de Roboute e Guilliman, eles são mestres de estratégia e governam o reino de Ultramar. Os Blood Angels, descendentes de sanguíneos, são conhecidos por sua graça e arte marcial, mas lutam contra a sede de sangue que corrompe seu genoma. Os Dark Angels, os primeiros dos Astartes, carregam um segredo sombrio sobre sua legião, que persegue incessantemente seus irmãos caídos, os Fallen. Os Space Wolves, liderados por Leman Russ, são ferozes e tribais, combinando brutalidade selvagem com lealdade inabalável. Além desses, há os Imperial Fists, defensores incomparáveis e mestres na fortificação. Os Salamanders, que valorizam a proteção dos inocentes e o uso de armas de fogo devastadoras. A Raven Guard, que são especialistas em infiltração e guerrilha, e os White Scars, que são guerreiros nômades que dominam a guerra rápida e mobilidade em batalha. Outros capítulos, como os Iron Hands, são obcecados pela substituição da carne por máquina, e temos os Black Templars, que são cruzadores fanáticos que buscam destruir a heresia em todas as suas formas, e completam um espectro de culturas dos Space Marines. Cada um deles, apesar de suas diferenças, é dedicado à preservação do Império, enfrentando a escuridão da galáxia com uma coragem inabalável. E a gente também tem alguns capítulos meio que são Space Marines, só que eles são separados, assim. Os exemplos que eu vou dar é a Death Watch, que é uma força de elite composta por Space Marines de diferentes capítulos, recrutados para combater ameaças Xenos em nome da Ordo Xenos, uma divisão da Inquisição. Eles operam em pequenos esquadrões altamente especializados e equipados com armas exclusivas e tecnologia avançada. Cada membro da Death Watch é treinado para lidar com as maiores ameaças alienígenas da galáxia, desde enxames Tyranids até os esquivos Eldari. E, outro exemplo, os Grey Knights são formados secretamente pelo Imperador durante a Horus Heresy, e são um capítulo único e extremamente secreto, dedicado à caça e destruição das forças demoníacas. Eles possuem poderes psíquicos excepcionais e armas sagradas, tornando-os a linha final de defesa contra a corrupção do Warp. Diferentemente dos outros Space Marines, sua lealdade não é apenas ao Imperium, mas ao Imperador em um sentido mais direto e espiritual. E seus feitos são mantidos em segredo para proteger o restante da humanidade do verdadeiro horror do caos. O caos em Warhammer 40k é uma força primordial e maligna que emerge do Warp, a dimensão espiritual que reflete os pensamentos e emoções dos seres vivos. Essa energia deu origem aos 4 deuses do caos, Khorne, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh, que personificam aspectos destrutivos da existência, como guerra, decadência, ambição e excessos. O caos corrompe tudo o que toca, desde indivíduos até civilizações inteiras, prometendo poder e liberdade em troca de servidão eterna. Suas forças incluem Space Marines traidores, cultistas e demônios, que juntos travam uma guerra incessante para derrubar o Imperium e transformar a galáxia em um reflexo distorcido de sua essência caótica. Os Chaos Space Marines, ou os Traitor Marines, são antigos guerreiros do Imperium que traíram o Imperador durante a Horus Heresy. Corrompidos pelos poderes do caos, eles se voltaram contra seus irmãos e agora servem aos deuses do Warp, buscando vingança e destruição do Império. Cada legião traidora possui sua própria cultura e objetivos, mas todas compartilham de um ódio ardente pela humanidade e seus aliados. Eles utilizam armas demoníacas e poderes profanos, tornando-se forças de destruição implacáveis. E das Traitor Legions, a gente tem a Black Legion, que é a principal, e 3 subsequentes que são mais conhecidas, assim, e que tem regra separada no jogo. A Legião da Death Guard é dedicada ao deus do caos Nurgle, o Senhor da Peste. Esses Space Marines corrompidos são disseminadores de pragas e doenças, capazes de suportar níveis incríveis de dor e dano. Liderados por Mortarion, seu primarca traidor, a Death Guard espalha corrupção por onde passa, devastando planetas com pestilências sobrenaturais. Sua resistência e as forças virulentas que o controlam fazem deles inimigos temíveis e difíceis de erradicar. A Legião dos Thousand Suns servem a Tzeentch, o deus da mudança e da magia. Originalmente composta por Space Marines com habilidades psíquicas excepcionais,
A legião foi amaldiçoada durante a traição de Magnus. Seu primarca, muitos de seus membros foram transformados em autômatos espirituais, enquanto os sobreviventes mantêm vastos poderes psíquicos. Eles são mestres em manipulação mágica e buscam conhecimento proibido para servir os esquemas de Tzeentch. O melhor exército de Warhammer agora, e isso é fato, não é discussão. A legião dos World Eaters, os devoradores de mundos. Eles são um bando de guerreiros sedentos de sangue, que servem a Khorne, o deus da guerra, e do sangue também. E é dessa galerinha aqui que vem aquele ditado famoso de Warhammer: sangue para o deus do sangue e crânios para o trono de crânios. Sob a liderança de Engron, seu primarca traidor, eles se tornaram máquinas de combate frenéticas, movidas por um desejo insaciável de carnificina. Em batalha, os World Eaters lutam contra selvageria e brutalidade, preferindo o combate corpo a corpo e colecionando crânios em oferenda a Khorne. Os Demons do Caos são manifestações diretas dos deuses do Warp, cada um representando os aspectos de seu patrono. Eles são entidades sobrenaturais que podem ser convocadas por cultistas, Traitor Marines ou outras forças do caos para devastar o mundo real. Khorne, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh têm seus próprios tipos de Demons, cada um especializado em terror, doença, magia ou tentação. Esses seres muitas vezes imprevisíveis são uma ameaça incompreensível para os mortais, sendo tanto armas quanto extensões dos deuses do caos. No universo de 40K, as ameaças Xenos englobam raças alienígenas que desafiam a supremacia do Imperium da humanidade. Esses inimigos variam desde hordas alienígenas vorazes até civilizações avançadas com tecnologias incompreensíveis. Cada raça Xeno possui motivações únicas, mas todas representam uma ameaça existencial à humanidade, seja pela conquista, destruição ou assimilação. E as principais são os Tyranids, que são uma força alienígena coletiva que consome planetas inteiros, assimilando toda a biomassa para sustentar o seu crescimento infinito. Operando sob a direção da mente colmeia, eles enviam enxames de criaturas biologicamente adaptadas para devastar ecossistemas e exércitos inimigos, sem política ou negociação. Os Tyranids são uma ameaça implacável à sobrevivência de qualquer outra civilização. E eles foram inspirados no Alien, já que Warhammer e Alien no começo da história coexistiu. Os Genestealer Cults são cultos ocultos formados em mundos humanos, onde as criaturas de Genestealers infectam populações locais com seu material genético. Os infectados veneram os Tyranids como deuses e preparam seus mundos para serem consumidos por uma frota colmeia. Esses cultos são especialistas em subversão e insurreição, corroendo a sociedade humana por dentro. As Ligas de Votann, conhecidas como os Kin, são uma raça de clones mercantes e mineradores, descendentes dos humanos que exploraram as estrelas no passado. Eles possuem tecnologias avançadas e inteligência artificial que desafiam as convenções do Império. As ligas são organizadas em sociedades autônomas e seguem as diretrizes de ancestrais mecânicos conhecidos como os Voltans. E a Liga de Votann, vocês podem entender ele como Dwarfs do espaço. Os Necrons são uma antiga raça robótica que desperta de túmulos ocultos após milhões de anos de hibernação. Eles buscam reconquistar a galáxia que um dia foi deles, usando tecnologia avançada e exércitos implacáveis, liderados por nobres e reis silenciosos. Os Necrons são os inimigos letais que combinam ciência e misticismo. Os Orcs são uma raça Xeno brutal, e esse é o meu segundo exército favorito, e anárquica que vive para a guerra. Sua sociedade é movida por um conflito constante, onde os mais fortes sobrevivem. Apesar de parecerem caóticos, sua tecnologia improvisada é eficaz e amplificada por sua crença coletiva. Os Orcs são um flagelo que se espalha pela galáxia em incessantes wogs. O que é um wog? Um wog é uma campanha de guerra, tá? E agora, leia-se o segundo exército mais gay atrás dos elfos arrombado. O Império Ta'al é uma civilização jovem e tecnologicamente avançada que busca unificar a galáxia sobre o conceito do bem maior. Apesar de parecerem idealistas, os Ta'al podem ser autoritários e intolerantes com aqueles que resistem à sua causa. Eles utilizam armamentos avançados e força combinada de drone, exoesqueletos e aliados Xenos para lutar suas guerras.
Os Eldar são uma das raças mais antigas e poderosas da galáxia, e pessoalmente a minha mais odiada, com uma civilização que remonta às passadas antes da ascensão da humanidade, conhecidos por sua habilidade psíquica, seus avanços tecnológicos e suas formas belas, mas frágeis. Os Eldar foram uma vez a espécie dominante na galáxia, no entanto, seu império entrou em decadência depois deles fazerem uma festa tão foda que acabou criando a porra de um deus do caos novo. E entre os Eldar a gente tem algumas divisões. Os Asuryani, também conhecidos como os Eldar Craftworlds, são sobreviventes da queda dos Eldar, que migraram para grandes naves chamadas de Craftworlds, estabelecendo uma nova civilização nômade e isolada. Focados em manter sua cultura e preservação contra as forças do caos e outras ameaças, os Asuryani são conhecidos pela sua disciplina e organização. Eles seguem uma filosofia de equilíbrio e evitação do hedonismo, o que levou à sua queda. E seus exércitos são compostos por unidades altamente especializadas como os Dire Avengers, Howling Banshees, Warp Spiders, que enfrentam suas guerras com precisão letal e eficiência estratégica. Os Exoditas são uma facção de Eldar que rejeitaram a vida nos Craftworlds e optaram por viver em planetas selvagens e inexplorados, afastados da sociedade Eldar tradicional. Eles são nômades e caçadores, especializados em sobreviver em ambientes hostis e perigosos. Os Exoditas mantêm um estilo de vida mais simples e primitivo, em contraste com os Asuryani, e têm uma forte conexão com os mundos naturais que habitam. Embora sejam menos numerosos e mais isolados, seus guerreiros são ferozes e têm um profundo respeito pela preservação do que resta de sua cultura. Os Drukhari, também conhecidos como Dark Eldar, são uma facção degenerada e cruel dos Eldar. Basicamente, pensa que um Eldar viu o deus do caos nascendo e pensou: pô, isso aí é besteira, eu vou continuar meu caminho hedonista. E ficou se escondendo pelo ar. Isso aí são os Drukhari, eles são tipo uns piratas, assim. E eu vou aproveitar a parte dos Eldar para falar de um exército que não é exatamente um exército em específico. Porque afinal de contas eu não gosto dos Eldar e eu vou colocar alguma outra coisa que eu gosto aqui no meio. Essa aqui é a minha terceira legião favorita, tá? A Legião Titânicos, ou os Imperial Knights, que são máquinas gigantescas pilotadas por alguém da nobreza. E por que eu não falei deles antes? Porque eles podem ser de todos os exércitos, já que eles são contratados, você compra esses bichos. E porque... eles podem ser um exército por si só. E, basicamente, se você for montar um exército deles, você vai ter umas 3 miniaturas. E não se preocupa, 3 miniaturas é tudo que você precisa, amigo. Warhammer é o boss final de qualquer nerd, e você consegue acompanhar ele de diversas formas. E eu vou separar as formas de acompanhar com base no quanto você vai gastar. Que você só vai gastar muito se você quiser, tá? Adianto. Antes da gente começar, todo mundo que acompanha o Warhammer tá nesse triângulo aí na tela, que pende para artesanato, lore e jogo. E tem muita gente que só se importa de jogar, gente que só se importa de pintar e gente que só gosta da lore. E também meios termos, por exemplo, eu pendo bastante para artesanato e para lore. Então, sem mais enrolação, como acompanhar? Começando com a opção mais cara. Puta merda, cara, sério. Tá vindo um puta de um papo de nerdola. Se tu não quer tomar um susto, pula essa parte por esse tempo que tá aparecendo aí na tela, tá? Por favor. Beijinho, tchau. Como Warhammer 40k como jogo de mesa. E esse valor vai mudar bastante com base em 3 fatores: procedência de miniatura, tinta usada e escala de jogo. Para procedência eu vou usar essa caixa de intercessores de assalto para comparação. E a gente não vai entrar em mérito de caixas de desconto, nem nada para a matemática ficar mais simples. Também porque meu QI é por volta da temperatura ambiente. E essas miniaturas originais da Games Workshop, e a maioria você vai ter que comprar importada, saem por R$ 52,00 cada. E para baratear isso a gente tem algumas opções. Miniaturas originais de segunda mão saem por R$ 10,00 mais barato, mais ou menos R$ 42,00 cada. E também você pode pegar miniaturas similares, mas não iguais, que a gente chama de proxies, que saem por R$ 15 a R$ 20,00 cada. E é daqui que a maioria das minhas miniaturas vem. Agora falando de tinta, você vai gastar entre R$ 400,00 nesse set de tintas específicas para Warhammer, etc. E R$100 com as tintas acrílicas da Acrylex. E eu testei ambos e tenho o selo de aprovação 21st Century Nerd. Mas eu vou deixar claro, o resultado e a experiência de pintura com essas tintas vai obviamente ser diferente. E se você
ver outra tinta e tiver vontade de usar, o importante é que ela seja acrílica e à base de água. E também você pode nem gastar com tinta e deixar suas miniaturas cinzas, o que obviamente não tem problema, isso aqui é um hobby criativo e você pode explorar ele de muitas formas diferentes. E por último, escala. Se você for jogar um kill time, você vai precisar de uma caixa ou duas no máximo, estourando. Mas para os jogos de 40k mesmo, a gente precisa entender o conceito de pontos. Cada bonequinho vale um tanto de pontos, e a quantidade de pontos de exército por exército normalmente são 500 num exército pequeno, 1000 no também pequeno, 1500 que a gente chama de half size e 2000 pontos, que é o que a gente chama de full size. E obviamente cada um é mais caro que o outro, porque afinal de contas você precisa de mais miniaturas. Só para base de comparação, aquela caixa que a gente mostrou no começo tem 10 Space Marines, que todos valem 200 pontos. Vale falar que 40k é um jogo competitivo, ou seja, você precisa de outra pessoa com um exército dela para você poder jogar. E eu pretendo fazer um vídeo maior sobre esse aspecto de 40k no futuro, e se vocês querem, deixa aí no comentário. Agora, para uma forma menos arrastada, a gente tem inúmeros livros e jogos de Warhammer. De livro você pode pegar os PDFs na internet ou comprar os livros fisicamente, e a grande maioria não decepciona, e uma parte considerável são livros muito bons e com história rica, e que a cada virada de página parece que você está dando mais um passo para dentro desse universo. Um livro que eu recomendo é Carne o Traidor, Puta Merda, ou Space Marine, ou os Night Lord Omnibus, que puta merda, esses dois livros são incríveis. E de jogos você já deve conhecer Space Marine 2, que ficou famosinho recentemente e não é à toa, o jogo é bom pra caralho. Mas o meu favorito é Bolt's Gun, já que ele lembra muito Doom e ele tá guardadinho no meu coração. E também tem alguns jogos gratuitos tanto pra mobile quanto pra PC. Também tem um RPG, e se você não sabe o que é um RPG, debaixo de que pedra tu tá vivendo? É um jogo onde jogadores se juntam para interpretar seus personagens e viver um universo criado pelo mestre. Eu já mestrei algumas sessões com os meus amigos e foi muito divertido. E por último, dá para acompanhar por vídeos e pela internet no geral. Vídeos como os meus, JCN Gunner e o podcast dos Ultramaneiros. São opções viáveis e esses que eu recomendei eu gosto bastante. Espero que esse vídeo tenha te contextualizado no que é e como consumir o Warhammer. Manda pra aquele amigo que ainda não conhece esse universo tão incrível de Warhammer 40k. E se ficou qualquer dúvida sobre algum exército, alguma coisa que você gostaria de entender mais sobre a lore ou sobre o jogo em si, deixa aí nos comentários, eu provavelmente vou ler e eu provavelmente vou fazer um vídeo no futuro. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Tchau!